E agora vamos mudar de assunto. A Câmara dos Deputados retomou hoje a regra na PEC da blindagem, que prevê votação secreta nos pedidos de autorização para abertura de processos judiciais contra parlamentares. Com isso, a análise do texto foi concluída na Casa e segue agora, portanto, para o Senado. A medida, articulada pelo relator Cláudio Cajado, do PP da Bahia, por meio de uma emenda aglutinativa, recebeu apoio de 314 deputados contra 168. Agora, a permissão para investigar congressistas cabe, portanto, ao Congresso, em votação secreta e sem registro nominal. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, o texto base de uma proposta de emenda à Constituição que aumenta a blindagem judicial para deputados e também senadores. É a chamada PEC da blindagem, como a gente tem falado por aqui. O texto promove uma série de alterações em temas como medidas cautelares, abertura de processos e também foro privilegiado para deputados, senadores e presidentes de partidos. A proposta é defendida por parlamentares de diferentes espectros na casa, em especial aqueles do Centrão. O deputado pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia, ele disse que a PEC protege bandidos. O PT irá votar contra a PEC da blindagem, que nas redes sociais está sendo chamada de PEC da bandidagem. Não que quem vai votar seja bandido, mas aquele que for bandido poderá se esconder aqui na Câmara, porque os deputados em voto secreto poderão mantê-lo. Imagine deputados do PCC aqui dentro. Já o deputado do PL do Rio Grande do Norte, Sargento Gonçalves, defendeu a PEC e disse que a blindagem é para a democracia. Nós estamos em um país onde, infelizmente, vivemos uma juristocracia, onde ministros do Supremo Tribunal Federal é quem, de fato, dita as regras do nosso país. Estamos passando um momento tenebroso da nossa história, onde parlamentares, representantes do povo, e por isso nós não estamos aqui defendendo prerrogativas de deputados, mas são prerrogativas dos representantes do povo. É defendendo de fato, e se algum tipo de blindagem, é a tentativa de blindar a democracia. No primeiro turno foram 353 votos a favor e 134 contrários. Houve uma abstenção. Eram necessários 308 votos para a renovação no segundo turno e foi de 344 a 133. O PT, partido do presidente Lula, teve 12 votos a favor da PEC no primeiro turno. Já o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro teve 83 votos favoráveis. O Republicanos, 42 e o PRD, 5. Estes três partidos não tiveram votos contrários à proposta. Já os deputados do PSOL e do PCdoB votaram em totalidade contra a PEC, 14 e 19 votos respectivamente. A aprovação da PEC ela foi negociada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, para encerrar um motim de deputados da oposição que bloquearam a mesa diretora em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a iniciativa e afirmou também que a PEC resgata o texto original da Constituição de 1988. A Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nessa casa. Agora, já no Senado, a história deve ser bem diferente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, declarou hoje que a PEC da blindagem não vai ter prioridade de análise no colegiado. Crítico da matéria, Otto classificou o texto como um absurdo. No regimento interno, ela terá que ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Lá teremos que talvez fazer audiência pública e também designar um relator e ela será enviada depois, dentro do regimento, para o plenário do Senado Federal. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não estou falando como presidente. Como senador da República, é o meu repúdio a essa emenda constitucional, o meu protesto. Acredito que
foi uma falta de cerimônia e uma falta de respeito ao eleitor, ao povo brasileiro e àqueles que colocaram com esse juízo de valor que eu acho incorreto e que aconteceu ontem na Câmara Federal. Bom, e agora vamos lá para Brasília, onde está o repórter Gabriel Ferreira Borges, ele que está acompanhando todas as discussões em torno deste assunto. Tem mais informações para a gente, né, Gabriel? Boa noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite também a todos os telespectadores que nos acompanham no Tempo News, segunda edição. O cerne da discussão da PEC da blindagem no plenário da Câmara dos Deputados entre essa terça-feira e esta quarta-feira, Síria, foi justamente a votação secreta. A PEC, o texto final aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados hoje, ela exige que tanto a Câmara quanto o Senado, ele autorize previamente a instauração de uma ação penal contra parlamentares em votação secreta. E não é só a instauração de uma ação penal, mas como também a prisão em flagrante deles, que é o único caso em que a prisão ela pode ser decretada, né, para um deputado federal ou então para um senador. A princípio, a votação secreta ela estava no relatório feito pelo deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e foi aprovada em primeiro turno. Só que no segundo turno, depois da mobilização de partidos como o Novo, o PSOL e o PT, a votação secreta ela foi excluída do texto durante a análise em segundo turno. A retirada da votação secreta da redação da PEC da blindagem levou já na manhã desta quarta-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e também os partidos do Centrão, né, como o próprio PP, o União Brasil e também o Republicanos, a articularem para que a votação secreta ela fosse devolvida ao texto, e assim ocorreu. A votação secreta está presente na redação final aprovada pela Câmara dos Deputados hoje. Houve uma mobilização muito grande para devolver a votação secreta à PEC da blindagem, porque na percepção dos parlamentares, caso a votação fosse nominal para autorizar, por exemplo, a instauração de uma ação penal contra deputados federais e contra senadores, a pressão popular seria muito grande, como já foi, por exemplo, durante a análise da PEC da blindagem entre ontem e hoje aqui na Câmara dos Deputados. Agora a PEC ela vai seguir para o Senado, mas antes dessa proposta ser analisada pelo plenário do Senado, outra proposta diretamente ligada a ela, que é a anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado, ela deve começar a caminhar aqui na Câmara dos Deputados. E por que a anistia é diretamente ligada à PEC da blindagem? Porque, por exemplo, dos 12 deputados federais do PT que votaram a favor da PEC da blindagem, alguns deles o fizeram porque houve a construção de um acordo entre ontem e hoje aqui na Câmara dos Deputados para que, em troca da votação de deputados federais da base do governo à PEC da blindagem, deputados federais de partidos do Centrão pudessem votar contra a anistia. Neste momento, há uma reunião no Colégio de Líderes de Deputados Federais e Hugo Mota para discutir se, de fato, a urgência da anistia será votada ainda hoje, ainda nesta quarta-feira, aqui na Câmara dos Deputados, como é a expectativa desde o início do dia. Só que, Síria, lembrando, até agora, até o início da reunião do Colégio de Líderes, ainda não há um texto sobre quais serão os termos dessa anistia. Se, por exemplo, vai ser uma anistia ampla, geral e restrita, como a oposição ao governo Lula e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro querem, ou então se vai ser apenas a redução das penas daqueles que já foram condenados pela tentativa de golpe, como, por exemplo, a base do governo quer. Síria. Tá certo, Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Bom, Luciane Landim, bom que o Gabriel já nos atualizou em relação até ao nosso próximo tema por aqui, que a gente falaria de anistia, né? Portanto, há essa expectativa, mas não há uma definição em relação a qual texto, né? Então, Síria, é o que está sendo definido no Colégio de Líderes com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse momento. A gente já tem uma expectativa de que a urgência da anistia, pelo menos, ela entre na pauta. A sessão do plenário da Câmara dos Deputados está suspensa, houve votações mais cedo, então ela foi suspensa para que haja essa definição sobre anistia ou não. Fato é que esse assunto, ele não tem a simpatia de Hugo Mota, principalmente quando a gente fala de uma anistia ampla, geral e
restrita, que é o desejo da oposição. A gente tem um texto que é apuração, inclusive, da repórter Lara Alves, enviou agora há pouco, de uma versão que tem mais chance de caminhar se esse texto realmente for passado para o plenário. Esse texto, Cira, ele fala que ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral ou que as apoiaram entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor da lei. Ou seja, a gente está falando, inclusive, de um futuro, né? Se esse projeto for aprovado, a gente não sabe quando vai ser. Esse texto que pode caminhar nessa sessão de hoje, pelo menos para a urgência, ele fala também que a anistia compreende crimes com motivação política ou eleitoral ou a estes conexos, e também que abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive impostas por liminares, medidas cautelares, sentenças transitadas ou não em julgado que limitem a liberdade de expressão e manifestação de caráter político ou eleitoral. Esse texto traz alguns outros termos, a gente precisa, claro, esperar essa definição no Colégio de Líderes, essa reunião que acontece entre líderes partidários e Hugo Mota, principalmente líderes da oposição, que a oposição é o grupo que financia essa pressão pelo tema anistia, mas a tendência, segundo a apuração da repórter Lara Alves, é que esse texto possa ser levado para a votação da urgência no plenário, se Hugo Mota acatar, então, esse pedido da oposição. Síria.